todos, a quem está aqui presente, a quem está nos assistindo de qualquer lugar do mundo, né? Uma coisa que aprendemos, uma das poucas coisas boas da pandemia foi essa nossa facilidade de assistir tudo de qualquer lugar. Mas principalmente quem está aqui, eu vou citar 3 pessoas, já com certeza, não citando muitas, eu vou citar o secretário Antônio Costa, secretário nacional do Idoso. Muito obrigado por ter vindo de Brasília. O secretário Mauro Esparta, secretário municipal da Saúde. E também o delegado Rodrigo Bozeto, que cuida literalmente dos idosos na parte criminal, que também é cada vez mais importante. Eu preciso citar porque muitos carregaram o piano e muitos estão tocando o piano. Então, em primeiro lugar, a nossa Alessandra, incansável, líder do nosso Sindiospa, que colocou tudo isso de pé, organizou tudo. E como comissão organizadora e comissão também acadêmica, Ariane Angioletti, advogada em Santa Catarina, Cristiano Lisboa Martins, residencial Casas de Belém, Marcos Cunha, do Solar Anita, Martin Henkel, da Senior Lab, Robson Morales, da Florence Hotelaria Assistida, Rogério Guaraldi, do Recanto Val Marlene, e Thiago Lopes, das Vivências do Sul. E, como alguém tem que pagar a conta, os nossos patrocinadores, Boxe Pharma, que eu me agradeço também, que eu estou com 2 lados do balcão, Pá de Toalhas Higienizadoras, Terça da Serra Residencial Sênior e Vida Mais Movimento. Bom, a não ser meus pais, Enio e Eva, ninguém veio aqui para me escutar, então eu vou encerrar. Tem mais gente muito mais qualificada para falar, e bem-vindo a todos, aos virtuais, a quem dispôs o tempo para vir aqui. Nós agradecemos a participação do presidente do Sindiospa, Henry Sigert Chazan, que permanece conosco aqui no palco. E convidamos agora para a sua saudação na abertura do nosso evento o secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, Dr. Mauro Esparta. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentando o Henry Chazan, o secretário Antônio Costa, o delegado Rodrigo, cumprimento a todas as pessoas que estão aqui, presencialmente e também de maneira híbrida. Nós tivemos a oportunidade de viver, nesses últimos anos, uma mudança transcendental do modo de vida das pessoas. Há 3 anos atrás, nós não imaginávamos fazer esses eventos de maneira híbrida. E isso agora se tornou parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Tanto é que eu atrasei um pouco, porque na minha agenda estava que ia ser online. Daí resolvi falar com o Henry, ele disse, não, vem para cá, que é aqui. Como nós estamos perto, a gente veio ainda. Mas é importante ressaltar que nós tivemos uma alteração no mundo tão importante, mas tão importante, que a pandemia fez um divisor de águas em cima disso. E eu estou me lembrando agora, Henry, quando nós começamos o trabalho da pandemia, a importância que nós tivemos com esta rede formada pelas ILPIs, Lélio, no sentido de fazer o apoio e a vacinação nas pessoas idosas, que eram as mais desprotegidas, né? O Ministério da Saúde fez aquele regramento, né, das pessoas idosas, das pessoas com comorbidade, e nós fomos trabalhando muito isso. E eu quero mostrar aqui a importância desta correlação do governo, do poder público, quer dizer, governo municipal, estadual, federal, com as entidades, com o terceiro setor, e esse apoio mútuo é que propiciou a que a gente conseguisse vencer essa barreira quase que intransponível. Vocês vejam que nós tivemos esse desafio só há mais de 100 anos atrás, quando teve a gripe espanhola, em 1918. Né? E agora o mundo estava muito mais bem preparado
E mesmo assim tivemos imensas dificuldades. A humanidade foi desafiada ao seu extremo, né? E estamos vencendo, e bem, mas ainda temos muitas dificuldades com esta pandemia. Nesse sentido, eu estou falando porque o grupo dos idosos, que hoje já ultrapassa os da infância, né, e nós temos que olhar para esse tema, ele precisa ser cada vez mais protegido e ele precisa ter também a sua dignidade preservada, no seu mais amplo sentido, né? Porto Alegre é uma cidade amiga do idoso. O prefeito Sebastião Melo tem se referido sempre que todas as pessoas que vivem aqui precisam da nossa atenção, mas aqueles mais vulneráveis precisam mais. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão no que se refere à saúde no seu mais amplo sentido. Eu parabenizo a vocês por esse encontro. Nós vamos ter muitos outros pela frente. Temos que amadurecer esse processo, envolver cada vez mais o terceiro setor, atividade privada junto com o poder público, fazer PPPs, enfim, otimizar o trabalho para trazer melhores resultados para a nossa comunidade, para a nossa população. Saúdo aqui, um grande trabalho a vocês e estamos juntos, irmanados neste processo de desenvolvimento. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do secretário Mauro Esparta, que também permanece conosco aqui no palco. Queremos também destacar e agradecer as presenças do vereador Medina, vereador aqui de Porto Alegre, da presidente do Conselho Estadual do Idoso, Iride Perlon, e também do vice-presidente do Conselho Nacional, presidente do Conselho do Idoso do Instituto Federal, Dr. Mauro Moreira de Oliveira Freitas. Nós convidamos agora para a sua saudação, na abertura do nosso evento, o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do Dr. Henry e do secretário Dr. Mauro, quero cumprimentar as autoridades, saudar a minha querida presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, exemplo para todo o Brasil, a doutora Iride, que está aqui presente também, e na pessoa dela eu saúdo todos os conselheiros. Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, dizer que sempre, desde os primeiros momentos que fomos chamados nas interlocuções desse importante assunto das ILPIs privadas, nós estivemos presentes e nessa manhã é uma honra estar aqui novamente para dizer que o governo federal, através do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, da nossa Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, se faz presente como parceiro, como parceira e, acima de tudo, para trazer para esse importante segmento aquilo que precisa ser feito pelo nosso país. O país que está envelhecendo e que, infelizmente, ainda, pelos rincões do nosso Brasil, ainda não há uma certeza desse envelhecimento por parte de ações de programas de Estado brasileiro que possa ter esse enfrentamento. Essa é a nossa luta, esse é o nosso sentimento e a minha função é de estar esparramando para todo o Brasil essa semente, que eu tenho certeza que um dia dará bons frutos para que os gestores municipais, os gestores do Estado e a própria União reconheçam que o país não é o mesmo, que o país tem uma expectativa de vida, que as ILPIs privadas filantrópicas e privadas com fins lucrativos precisam de programas efetivos que possam realmente assimilar a grande demanda que o país enfrenta. Muito obrigado por essa oportunidade. Continuaremos aqui com vocês. Muito obrigado. Agradecimento ao secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, que também permanece conosco aqui no palco.
A partir deste momento, iniciaremos os trabalhos técnicos do Fórum Nacional das ILPs Privadas, com o tema O Moderna Idade no CNDI, Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, a representação das ILPIs privadas no Conselho, o impacto da PL da enfermagem para as ILPIs. Convidamos também para subir ao palco o Dr. Cristiano Lisboa Martins, advogado especialista em direito do idoso, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, Rio Grande do Sul, diretor do Casas Belém, residencial geriátrico, membro do Moderna Idade, núcleo dos residenciais geriátricos do Sindiospa. E também o Dr. Mauro Moreira de Oliveira Freitas, vice-presidente do Conselho Nacional do Idoso e presidente do Conselho do Direito do Idoso do Distrito Federal. De imediato, nós passamos a palavra para a condução dos trabalhos ao Dr. Cristiano Lisboa Martins. Alô. Bom dia a todos e a todas. Um evento, né, como esse, ele começa a ser gerado sempre no ano anterior, né? E a partir das nossas dificuldades, enquanto membros, né, enquanto membros do Modernidade e enquanto diretores de LPI. Né? Então, nós estamos na segunda edição do Fórum Nacional das ILPIs Privadas, justamente para que a gente possa mostrar e sensibilizar, né, a sociedade como um todo e o poder público, né, de toda a problemática que é enfrentada no dia a dia e que foi sobremaneira acentuada agora durante a pandemia, com todas as dificuldades que esse ramo sofreu. Né? Os presentes já foram apresentados. Né? Eu, de imediato, passarei a palavra ao nosso presidente do Sindiospa, que também é diretor de residencial geriátrico com fins lucrativos, o Henri Chazan, para apresentar a nossa participação, né? Agora, recentemente, fomos selecionados, representando a Confederação Nacional da Saúde, como conselheiros do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, justamente para que possamos, lá no governo federal, levar a importância dos residenciais geriátricos privados, né? Nesse cuidado, né, com a pessoa idosa. Né? Existe uma dificuldade muito grande hoje no Brasil, né? Especialmente porque o poder público não tem conhecimento pleno, né, da quantidade das ILPIs privadas estabelecidas no Brasil. Existem alguns estudos que demonstram, né, que apresentam que a realidade das ILPIs privadas no Brasil ultrapassa 97% das existentes e contempla as filantrópicas e as com fins lucrativos. E as ILPIs com fins lucrativos perfazem 76% das que estão em atividade no país. Nós entendemos que, para que o diagnóstico correto, né, da importância do trabalho que as ILPIs privadas realizam, necessariamente passa pela realização de um cadastro nacional das ILPIs abrangente, né, que faça o cruzamento dos dados existentes aí do Ministério Público, nas vigilâncias sanitárias, nos conselhos municipais do idoso, né, porque justamente pela falta de políticas públicas, né, por existirem poucos leitos públicos e poucos leitos filantrópicos, as ILPIs privadas que acabam, muitas vezes, realizando, né, um serviço social. Muitas vezes recebendo apenas aquele pequeno valor que o idoso institucionalizado pode pagar, ou 70%, com uma limitação de 70% do valor do BPC. Né? Então, eu passo a palavra para o nosso conselheiro titular, o Henri Chazan, para que, posteriormente, a gente possa dar a palavra para todo. Bom dia novamente. Cabe
Cabe a mim, então, relatar um pouquinho, comentar sobre o que está... Não está mais perto, vamos lá, mais perto. Cabe a mim, então, relatar um pouco o que está acontecendo, o que foi esse projeto de lei do Piso Nacional da Enfermagem. Tá? Eu já começo dizendo o seguinte, tudo que eu vou falar de maneira nenhuma, não é um desrespeito, todos entendem, compreendem e elevam a importância da enfermagem no ecossistema da saúde. Mas, da maneira como foi posto, da maneira como foi aprovado em Brasília, isso vai ser uma catástrofe de proporções inimagináveis para o ecossistema da saúde. Paulo está rindo porque a gente já discutiu isso, porque ele é da enfermagem, né? E a enfermagem é a espinha dorsal do nosso sistema. Temos residencial com que o próprio nome homenageia a enfermagem, o Florence, né? Mas um piso para enfermeiro de 4.750 e 70% disso para os técnicos de enfermagem, R$ 3.300, vai ser uma catástrofe em nível nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, técnicos vão ter um aumento em mais ou menos 50% de salário, enfermeiros em torno de 20%. No Norte e Nordeste, os aumentos vão ser de mais de 200%. E a legislação não previu a fonte pagadora, não previu de onde vão sair os recursos. Eu chego lá daqui a pouco. Isso significa que, em primeiro lugar, não faz sentido se ter um piso nacional com realidades diferentes. Uma pessoa que tem um custo de vida em São Paulo receber o mesmo salário do que alguém que tem um custo de vida de Belém do Pará. As coisas são diferentes, a realidade é essa. E esse piso ele não atinge só os hospitais, ele atinge os residenciais geriátricos, ele atinge aquele idoso que mora em casa e que tem 3, 4 técnicas de enfermagem e que a família não vai ter condições de atender esse novo piso. Então, o que vai acontecer? Em casa, provavelmente essas pessoas vão ser dispensadas e a família vai precisar contratar cuidadores, que vão fazer com o mesmo carinho, mas com muito menos formação técnica, muito menos capacidade técnica. Um dos debates que se tem assim, bom, os hospitais, os residenciais vão ter que trabalhar, as pessoas vão ter que trabalhar o dobro em função do desemprego. Não, isso não vai acontecer. Fechar. Tá com variações aqui o nosso sistema de som. Então, os hospitais não vão trabalhar com metade da equipe. Eles vão fechar o departamento, vão fechar o setor. Porque não tem como trabalhar com metade da equipe. Ou se trabalha com a equipe correta, ou não se trabalha. Então, o piso vai ser um problema que a gente não tem ainda. Né? O programa de saúde da família, hospitais públicos, as prefeituras, o secretário Mauro vai falar um pouquinho sobre o impacto disso. E o pior, além de causar essa expectativa na classe, Brasília nos brindou com uma legislação que não pôde sequer ser enviada ao presidente da República para vetar ou aprovar, porque ela tem uma série de erros técnicos, ela não tem a fonte, a origem dos recursos, né, que para os particulares não existe, mas para o SUS, para as prefeituras é mandatório ter na lei a fonte de recursos, isso não veio, quer dizer, o presidente Bolsonaro obrigatoriamente precisa vetar essa parte da lei, e é toda a lei, porque senão ele estaria cometendo um crime de responsabilidade. A lei não fala em piso, a lei não fala em carga horária, essa carga horária é para 30 horas, é para 40, é para 44, ela não fala isso. Então, assim, espero não ser grosseiro, mas eu não posso perder a chance de dizer que talvez esse PL da enfermagem seja um dos maiores estelionatos eleitorais que se tem notícia, quase comparável ao plano cruzado, aqueles planos malucos da década de 90, onde os deputados aprovaram uma lei para contar com os votos da classe da enfermagem, e é uma coisa que não vai para frente, porque ela tecnicamente não funciona, ela não pode ir para frente por quesitos técnicos. Então, é isso, secretário. Bem,
O tema é desafiador, né? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a classe da enfermagem. Ontem foi o Dia Internacional da Enfermagem, né? Era o nascimento da Florence Nightingale, uma enfermeira que nasceu na Itália, mas trabalhou na Inglaterra, lutou na Guerra da Crimeia, ali começou a enfermagem moderna, né? Ela acompanhou os exércitos da França e da Inglaterra numa guerra contra a Rússia. E se formou os primeiros aí ambulatórios, enfermarias de guerra. Ali começou a enfermagem moderna. E o curioso é que aqui no Brasil, na mesma época, nos anos 1820, 30, 40, nós tivemos uma enfermeira que fez a mesma coisa aqui. O nome, muitos dos senhores e as senhoras conhecem, porque tem enfermarias de enfermeira, Ana Neri. Ela fez o mesmo trabalho lá. A família dela foi lutar na guerra do Paraguai, os homens da casa, e ela foi junto. E montou também uma enfermaria e acompanhou todo esse processo. Então, há uma correlação. Mas isso aqui é só uma referência histórica para dizer da importância da enfermagem no Brasil e no mundo, né? Nós queremos que as pessoas tenham a máxima qualificação. E ontem eu usei até uma frase, nesse período da pandemia, quando diziam para todo mundo ficar em casa, né? Fiquem em casa. Mas os profissionais de saúde tinham que ficar na rua. Os profissionais da saúde tinham que ir para o fronte. E tinham que se expor. E até expor as suas famílias no retorno, né? E isso tem que ser valorizado. Não só nesse momento, mas sempre. Agora, essa questão financeira, essa questão do piso nacional da enfermagem, a nós, como ente público, nos pressiona muito, nos impacta muito, nos preocupa muito, pelo efeito cascata que isso vai ter. O aumento de uma classe vai gerar o aumento de todas as outras. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, os nossos médicos estão com um salário defasado. O piso do médico é 2.700. Querem aumento. No mínimo, equiparar com a enfermagem, né? E tem razão também. Agora, a maior dificuldade que nós temos no país, doutor Antônio, como é que vamos fazer um projeto sem dizer a fonte pagadora? A iniciativa privada, o governo não pergunta como é que ela vai pagar, dá um jeito e paga. Mas o poder público não, porque as nossas rubricas, elas são fixas. Quando nós recebemos recursos nacionais e estaduais, eles vêm rubricados. Esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para aquilo. Então, onde é que vamos tirar esse aumento? Melhor. Só para ter uma noção de grandeza, tá? Porque se pensar assim, R$1.000 de aumento não é tanto. O complexo da Santa Casa, aqui em Porto Alegre, recebeu da família Grendene, do Alexandre Grendene, uma doação para fazer um hospital inteiro. Ele já doou R$80 milhões, talvez chegue a R$90 milhões para fazer um hospital em homenagem à esposa dele, Nora Teixeira. O impacto do aumento do piso da enfermagem no complexo da Santa Casa é R$120 milhões por ano. Ou seja, é mais do que a construção de um hospital inteiro, que se a Santa Casa tivesse, ela não precisava de doação, ela faria. Então, é um impacto absurdo, sem contar físio, fono, nutri. É verdade, toda a cadeia ela vai ter uma nova remuneração, né? Então, isso é preocupante, é impactante, e a Frente Nacional dos Prefeitos tem se movimentado, porque eles querem que o governo federal, então, provenha com recursos. Eles não estão dizendo que é injusto, é justo, mas o poder público precisa de ter esses recursos. Da onde que nossos hospitais públicos, quer sejam estaduais, federais ou mesmo municipais, vão retirar esse recurso, né? Esse recurso tem que ser provindo de alguma rubrica. E esta rubrica
ela deve ser muito bem nominada pelo Congresso Nacional e pelo Ministério da Saúde. Nós vamos ter que aumentar o orçamento do Ministério da Saúde para suprir essas demandas. Eu acredito, em face de todas essas dificuldades e dessas incertezas que tem no projeto de lei, que tu falaste aqui, que isso ainda vai ter que ter muito debate, muita atuação e amadurecimento nosso para que a gente consiga efetivamente trazer um aumento que for digno e que for suportável para as instituições. Um outro aspecto que nós precisamos debater, eu acho que também é o principal propósito aqui do evento, é justamente a repercussão do aumento do piso da enfermagem nas LPIs privadas, né, filantrópicas ou com fins lucrativos, né, onde não há recurso público para o custeio das atividades profissionais. Ninguém discute, né, o merecimento da categoria em receber um salário digno, não se discute isso. Mas a fonte de custeio da LPI privada é justamente o pagamento do idoso institucionalizado ou da sua família, né? E o nível de exigência na RDC 283 da Anvisa, que regulamenta a atividade das LPIs, é enorme, né? São escalas de enfermagem rigorosas, são procedimentos de limpeza, estrutura, né? São custos elevadíssimos. Como que o gestor de uma LPI privada vai se dirigir ao familiar do seu idoso que está lá, e normalmente está lá porque não teve condições de ser cuidado em casa, né? E como o gestor da LPI vai comunicar que a mensalidade será reajustada, né, em quase 40% ou 50%. Então, aquele idoso que está lá pagando 3, 4 mil reais vai passar a ter que pagar 7, né, porque não existe mágica, né? Esse custo ele vai ter que ser dividido entre os residentes. Então, nós precisamos fazer esse debate com muita seriedade, com muita transparência, né, porque somente aqui em Porto Alegre são 350 mil idosos, né? No Brasil já são 31 milhões de idosos, né? Em Porto Alegre, nós não temos nenhuma ILPI pública. Temos algumas poucas filantrópicas e a esmagadora maioria, talvez um quantitativo de quase 500 ILPIs, são privadas com fins lucrativos. Esse enorme contingente de idosos que não pode ser cuidado em casa e que é rigorosamente... e as ILPIs, onde eles estão institucionalizados, são rigorosamente fiscalizadas, né, pela necessidade, pela imposição legal das boas práticas determinadas pela legislação. Como esses idosos, ou por quem esses idosos serão cuidados? Essa conta vai ser transferida para o poder público. Nós vamos ver o Poder Judiciário sendo demandado ainda mais pela necessidade da judicialização da saúde. É uma situação bastante complexa que precisa ser discutida, né? Hoje, durante o dia, nós vamos ter diversas atividades, diversos painéis, que essa matéria vai voltar, né? Eu estou sendo comunicado que o tempo do nosso painel inicial já está esgotado, né? E peço desculpas, inclusive. Eu não sei se o secretário já havia concluído a sua manifestação, mas nós precisamos dar prosseguimento, tá? Agradeço, então, a participação de todos. Muito obrigado.